Olá, olá! Boa tarde para todo mundo. Entrando aqui ao vivo agora. Toda quinta-feira estamos aqui fazendo lives aqui no meu canal, no meu perfil do Instagram. Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde de Portugal e ao meio-dia do Brasil, o pessoal do Brasil que quiser entrar. Eu estou aqui sempre fazendo lives de algum assunto relacionado a empreendedorismo, relacionado a empreender em home office com filhos. É sempre esse assunto. Agradeço, já vou de antemão agradecendo todo mundo que está entrando aqui. Agradeço quem assistir isso depois, nas 24 horas que vai ficar no ar aí depois. Eu tenho tido algumas dificuldades aqui para baixar o arquivo, botar o arquivo no IGTV, mas eu vou colocar todos os arquivos no YouTube. De qualquer maneira, se não conseguir achar depois no IGTV, vai estar no YouTube o arquivo para, se quiser partilhar com mais alguém, depois eu divulgo o endereço, tudo certinho. Então, vamos começar aqui, mais uma vez agradecendo. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, 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 que é sobre planeamento para quem é de Portugal e planejamento para os meus conterrâneos brasileiros, como a gente conseguir atingir nossas metas de uma melhor maneira, da melhor maneira mais tranquila de atingir metas através do planejamento. É muito importante. A gente sem planejar, a gente realmente não consegue atingir nossas metas, nossos objetivos da melhor maneira possível. Esse é um assunto, é um tema que eu gosto demais, que realmente eu gosto demais e me encanta, né? Primeiro porque, por exemplo, a minha mudança para Portugal foi todo um planejamento de 2 a 3 anos que foi. Então, se a gente não planejar, a gente pode até alcançar nosso objetivo, mas normalmente é de uma maneira um pouco mais tortuosa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente aonde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O nosso objetivo, quando você traça, não pode ser assim um objetivo sem muitos dados. É importante para o seu planejamento ter sucesso, você saber exatamente onde quer chegar. Você tem que saber para onde você vai, quando, por quê, como. Quanto mais informações você tiver, mais chances de ter sucesso você tem, né? Por exemplo, se você precisa chegar na casa de alguém, se você não souber exatamente qual é a cidade, qual é a rua, qual é o número, qual é o andar, qual é a porta, você não vai chegar. Então, você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Esse é o grande pulo do gato. Pensando numa coisa mais simples e mais fácil todo mundo entender. Como é que eu traço um objetivo? Por exemplo, um objetivo de emagrecimento. Você não pode simplesmente falar, eu preciso emagrecer. Isso não tem como planejar nada. O que você precisa? Eu preciso emagrecer X quilos em tanto tempo. E aí você trata, daí você consegue traçar o seu planejamento de como você vai atingir essa meta naquele tempo pré-determinado. Vou precisar fazer uma reeducação alimentar, vou precisar fazer exercício. Em muitos casos, você precisa procurar profissionais que te ajudem a traçar esse caminho, né? Esse planejamento. Muitas vezes, por exemplo, eu comprei um terreno, quero construir uma casa, por exemplo. Esse é um exemplo que a gente precisa de um profissional. Eu não sou construtora, eu não sou engenheira civil, não sou arquiteta. Então, você vai contratar alguém que te ajude a planejar dentro daquilo que você tem como objetivo. Eu quero a casa pronta em 2 anos. Como é que eu faço isso? E você vai traçar todo o seu planejamento para você atingir esse objetivo. Então, o grande segredo de você conseguir atingir objetivos é você saber exatamente, você ter a plena clareza do que você quer.
Esse é o ponto mais importante. Uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, não sabem exatamente onde quer chegar. Para você chegar do A ao ponto B, seja qual for esse ponto B, você tem que saber qual é esse ponto B, senão você não vai conseguir nunca chegar lá. Então, o grande problema, às vezes, as pessoas me procuram, né? E falam assim, mas eu não consigo, eu tento fazer tudo. Mas e aí? Então, me diz, o que você quer? Eu gostaria, mas não sabe dizer exatamente o que. Então, se você não sabe o que você quer, aí a gente vai falar como aquele exemplo que todo mundo usa, né, do gato da Alice. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Não existe isso. Você tem que saber aonde você quer chegar, qual o seu objetivo. Então, a importância de você traçar o objetivo. Claro, quanto mais clareza e mais detalhe você tiver, oi Gleice, saudade de você também. Estou aqui de novo agradecendo, entrou muita gente aqui depois que eu comecei a live, vou parar aqui só para agradecer novamente todo mundo, avise os amigos que a live vai ficar aí 24 horas no ar, depois eu coloco no YouTube e compartilho o endereço. E para quem não me conhece, meu nome é Márcia Bastos, você pode ter entrado por algum link que alguém te enviou. Eu sou uma coach de empreendedorismo e eu ajudo microempreendedores, pequenos empreendedores e pessoas às vezes que elas pensam em empreender e não sabem como dar o primeiro passo, né? A conseguir trilhar esse caminho. Esse é o meu maior objetivo, ajudar as pessoas a ou iniciarem um negócio ou às vezes até definirem que tipo de negócio abrir, né? Ajudo nesse ponto também, que é um ponto que eu falo quando a pessoa deseja empreender, mas ainda não sabe nem que negócio que poderia fazer, né? Então é um passo atrás ainda, e daí trilhar esse caminho, traçar um planejamento, qual é o objetivo e conseguir trabalhar com o seu empreendedorismo, que hoje em dia cada dia mais, né? As pessoas estão empreendendo. É o que eu falo, você acaba empreendendo por necessidade ou por amor, mas hoje em dia existe muito empreendedor e é uma coisa que eu realmente faço de paixão, ajudar os empreendedores a terem sucesso e atingirem suas vidas ideais e também alinhar suas vidas com a vida pessoal com a vida profissional. Esse é um ponto para mim de extrema importância, porque a gente não pode só pensar numa coisa, né? A gente não pode assim, agora eu vou só cuidar, eu quero empreender, só vou cuidar disso. A gente não pode. A gente tem que conseguir fazer as coisas todas andarem em simultâneo. E a gente ter uma vida alinhada e ter uma vida próspera, feliz, né? A gente não pode parar as outras etapas todas da vida, todas as outras partes que a gente tem, e fazer só uma. A gente tem que conseguir conciliar tudo, trabalhar, ter uma família boa, você estar participativo na família, cuidar da sua casa, e cuidar de você mesma, e isso é de extrema importância. Então esse é o meu foco principal. Eu falo que eu trabalho no rumo, a minha vida ideal. Então eu tento, né, junto com meus clientes, atingirem a sua vida ideal, definir qual é a sua vida ideal e daí traçar um rumo. Por isso que eu falo. Então, por isso que o planejamento é extremamente importante. Quando você planeja, você tem muito mais chance, né, a probabilidade é enorme de você atingir o seu objetivo. Claro, em todo planejamento, acontecem coisas no caminho que você tem que ir fazendo ajustes. Por isso que é importante você ter um objetivo. O grande segredo no planejamento de sucesso você define o objetivo e depois aquele grande objetivo você corta em pequenas etapas. Você cria pequenas etapas, que esse é o principal. E nessas pequenas etapas, para cada etapa você tem um ponto de verificação, para ver se aquilo que você planejou deu certo, atingiu aquilo que você queria, que isso é importante, que às vezes você pensa uma coisa,
e você não atinge aquilo que você pretendia. Então, por isso que é importante você criar, fatiar em pequenas etapas. Então, naquele ponto, você faz uma revisão. Realmente era isso que eu pretendia? Foi? Deu certo? Deu. Então, vamos para a próxima etapa. Às vezes não, às vezes fala, pô, eu planejei chegar nesse ponto, nesse dia, mas não atingi. Então, eu preciso rever o que eu planejei errado, o que eu fiz errado, o que aconteceu, às vezes, fatores externos, né? Influenciam agora, por exemplo, a gente ainda está passando, né, por essa pandemia e que todos os planejamentos estratégicos que existiam de empresa foram por água abaixo. A gente tem que replanejar. Não pode se desesperar, se desestruturar, nada disso. Se replaneja, porque as coisas depois vão voltar ao seu ritmo, as coisas vão voltar a acontecer. Então, é apenas uma questão de replanejamento. Eu mesma, eu tinha planejado esse 2020, eu já tinha entrado, eu entrei, eu tenho sempre esse hábito, né? Eu, quando termina o ano, eu faço a revisão de tudo que eu fiz no ano e faço o planejamento do ano seguinte. Bem detalhado, o máximo mais detalhado possível que eu consiga. E eu tive que replanejar esse ano, muitas coisas eu tive que mudar, né? Mas não tem problema, tá tudo bem, a gente replaneja e os objetivos continuam aí, continuam sólidos e o caminho continua sendo traçado. Só mudei o caminho, mudei o modo como eu vou atingir o meu objetivo, mas o planejamento não acaba por causa disso. Então a gente transforma. Quando você tem a clareza de onde você quer chegar, você transforma isso em pequenas etapas para ficar mais fácil. Aí, para cada etapa, você faz aquela revisão, se realmente aquilo que você está chegando, as ações que você está tendo, você está fazendo, estão sendo corretas. Se estão ok, passamos para a próxima etapa. Se não, a gente vê o que eu posso mudar, o que eu preciso mudar para conseguir melhorar e atingir exatamente aquilo que eu quero. Então, às vezes é difícil, falando assim, a gente fica assim, a gente replaneja, mas não é fácil, eu sei que não é. Sei que não é fácil. Então, o importante dependendo do assunto que você está tratando, às vezes você precisa de um profissional para te ajudar, né? Como os exemplos que eu usei. Quero construir uma casa, preciso de um arquiteto, de um engenheiro civil para me ajudar. Quero emagrecer. Preciso, muitas vezes, de um nutricionista, de um personal trainer, um nutrólogo para ajudar. Então, você tem que ter também essa inteligência e essa visão de ver a hora que você precisa de um auxílio, de um profissional especialista naquele assunto que você está falando. É importantíssimo. Às vezes a gente fala assim, eu quero fazer, mas não quero gastar nada. Às vezes você contratar um profissional vai fazer que no final o custo seja menor do que você tentar 500 vezes e não conseguir fazer. Às vezes você paga direto profissional, você ganha no tempo e você atinge o seu objetivo maior com mais rapidez. Isso é a grande dica que eu dou aqui para todo mundo. Queria saber se alguém tem dúvida com relação a esse assunto, porque esse assunto planejamento é um assunto que me encanta muito. Oi, Mariana, que saudades de você. Márcio Albuquerque também aqui. Olha que maravilha. Fico muito feliz de ver meus amigos entrando aqui. Muito, muito, muito mesmo. A gente já está aqui afastado pela distância, mas a gente mantém aqui as amizades pelas redes sociais, que é muito bom. E para todo mundo, se tiver alguma dúvida, gente, passa aqui para mim, que eu tenho que parar aqui para ver, porque eu vi que teve gente que pediu para entrar aqui na live comigo, mas eu vou marcar, pode deixar, você que quis entrar aqui na live, me manda um direct, que eu vou programar umas lives também, em dupla, com convidado também, que eu acho que isso é um assunto muito interessante. Então, quem quiser também fazer uma live em dupla aqui pra gente, me diz um tema legal que a gente se programa aqui pra gente fazer. Desculpa, é que eu não vi, aqui é o Silvério, né? Eu não vi que você tinha mandado a solicitação, mas é porque realmente eu não planejei essa live para ser em dupla e enquanto eu tô falando eu não presto atenção
realmente no que está passando aqui na frente, tá bom? Queria saber se alguém tem dúvida, queria falar alguma coisa. Agora também, se tiver dúvidas sobre a gente, aqui na live a gente fala assim, né? Não vai tão a fundo no assunto, porque planejamento é uma coisa que a gente pode ficar dias falando e detalhando. É uma ideia, né? É um overview do que a gente pode, de como a gente pode se planejar. Lembrando, recapitulando, primeiro, traçar, saber exatamente onde você quer chegar, qual é a sua meta, saber onde, por quê, quando, como. Quanto mais detalhes, melhor. Quanto mais detalhes você tiver, mais fácil é você fazer o planejamento. Aqui a Gleice está falando, assunto muito interessante, tenho vontade de dar um passo maior na minha vida. Isso mesmo, Gleice, para a gente dar qualquer passo, a gente primeiro tem que saber, é o que eu estou te falando, saiba onde você quer chegar. E daí a gente traça um planejamento de acordo, você tem que traçar, o importante é isso, principalmente quando é mudança, assim, para você ser empreendedor, ou uma mudança na sua vida pessoal. Cada um, isso é importante, não tinha nem planejado falar isso, mas cada um tem seu tempo, principalmente que são mudanças que mexem com você, com o seu interno, com o seu pessoal. Cada um tem seu tempo. Tem que dar cada passo no seu tempo, dentro das suas possibilidades. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que fazem mudanças assim, rápidas. Tem pessoas que têm essa capacidade de fazer tudo muito rápido e mudança e se adaptar. São pessoas que conseguem. Tem pessoas que não, que precisam de um tempo maior. E eu acho que não tem problema algum nisso. Cada um tem seu tempo. E o tempo de cada pessoa tem que ser respeitado. Isso é o principal. Então, eu acho que não tem que ficar preocupado. Gleice, você pensa, define objetivos. Se você quiser, você me chama aqui, que eu te ajudo. A gente planejar isso, a gente tem uma conversa, a gente... Pelo menos para conseguir te dar posso te dar mais dicas se você quiser, somente sabendo com um pouquinho mais detalhes sobre o tipo de mudança. Mas é isso. Saiba o que você quer. Exatamente. Quanto mais detalhe, o melhor ponto é aonde você quer chegar ao objetivo, tenha o mais detalhes possível. E daí traça o seu plano. Trace o seu plano, entendeu? Corte, fatie em etapas e faça um checkpoint em cada etapa dessa. Deu certo? Não deu? O caminho foi bom ou esse caminho foi tortuoso? Da próxima vez eu posso mudar? Posso fazer de uma maneira diferente? Eu aprendi que se eu fizer desse outro jeito seria melhor. Então saiba ter o aprendizado, saiba ver também. É importante isso, que às vezes você traçou em etapas pequenas e quando você fez aquilo, no final você fala, olha, se eu tivesse feito de uma outra maneira, teria sido mais tranquilo, mais fácil, teria menos custo. Tem coisas que a gente aprende no caminho. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, de aprender a analisar o caminho que você passou. E se eu passar por aqui de novo, como eu poderia ter melhorado, né? Até aquela nossa famosa Lessons Learned, porque nem sempre as pessoas utilizam ou se preocupam, mas a gente tem que ter essa sabedoria e usar para tudo. Acho que as Lessons Learned são para tudo, são para a vida pessoal e profissional. Então a gente tem que aprender com tudo que a gente faz. E daí você vai andando nessas etapas fracionadas, que vai te dar mais orgulho de ter passado em cada etapa para atingir o objetivo final. E lembrando que cada etapa que a gente passa, cada passo que nós damos, a gente tem que celebrar aquilo que a gente atingiu. Não deixa para comemorar só lá no ponto final. Não, porque às vezes o seu objetivo, sua meta é de longo prazo e você vai deixar o quê? Para daqui a 5 anos comemorar? Não. Para cada passo, cada etapa atingida, a gente tem que comemorar, a gente tem que festejar cada passo de sucesso que a gente dá.
A Helena colocou aqui na nota, muitas vezes as pessoas ficam tão presas ao plano que quando algo não ocorre como planeado, tem dificuldade de reformular. Sim, sim, esse é um ponto. Por isso que eu falo que a gente tem que cortar em etapas menores, em passos menores, e aquele passo não atingiu o que eu queria, tem que parar, não pode, tem que ter aquela inteligência emocional de parar, analisar, rever, se não foi bem, não deu certo, o que aconteceu? Porque como é que eu planejei isso e não atingi o meu objetivo? Rever, refaz o caminho, como deveria ser. Eu já sei que esse caminho não deu certo, então vamos experimentar outro caminho. Agora, é imprescindível ter inteligência emocional de não ficar nervoso, não se fala assim, como fala assim, tá preso ao plano. Não fica preso ao plano. O plano tá aí, mas a gente pode mudar, pode melhorar e pode adaptar. Então, esse é o importante, que o grande ponto é você chegar naquele seu objetivo final. Então, você não pode ficar preso. Se esse caminho não deu certo, você vai a outro caminho. Não tem problema algum. Não existe mal nenhum nisso. Tá bom? Tem alguém mais alguma pergunta? Mariana, querida. Mariana, precisava tanto de você aqui agora. Penso muito em você. Então, queria saber se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta. Peço, mais uma vez agradeço, porque eu tento fazer que as lives sejam de no máximo 30 minutos, para não ficar muito tempo, não ficar muito prendendo muitas pessoas, senão também fica muito cansativo. Agora, se tiver dúvida, quiser falar comigo, qualquer coisa, me chama aqui no direct, eu sempre respondo todo mundo, sempre respondo, então tá com dúvida, me chama no direct. Se puder aqui compartilhar a live com quem acha que possa se interessar por esse assunto, eu agradeço também. E me espere que na quinta-feira que vem teremos outra live, sempre quinta-feira, às 4 horas de Portugal e ao meio-dia do Brasil, tá bom? Então agradeço demais, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!